sejam muito bem-vindos de volta ao WikiMeCast, Por Trás dos Crachás, como atitudes transformam resultados. Nesse episódio falaremos sobre impacto social e todas as atitudes que o empreendedor precisa ter no século XXI. Rafa, quem chega com a Wikime para falar sobre isso? A gente tem um convidado super especial, que a gente é super fã, né, lá pessoalmente. A gente acompanha a carreira há muito tempo. Ele é empreendedor, mentor, autor, speaker no TEDx, executivo, idealizador do Empreendedores Compulsivos, eu adoro esse nome. E ele tem mais de 30 anos de experiência criando e gerenciando negócios. A gente está falando do Alessandro Saad. A gente ter sucesso como empreendedor, a gente precisa ser multitarefa com tudo isso aqui que eu falei? Eu acho que não, meninas. Eu acho que não. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A admiração é recíproca. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que para ser empreendedor, você tem que ser um curioso, você tem que ser um inquieto, né? Esse monte de coisa aí que você leu é ao longo do tempo que acontece, né? E eu acredito, e aí as pessoas vão ficar chateadas comigo, que é muito difícil ser multitarefa. Você tem que estar presente em cada coisa que você faz, senão a coisa não funciona, né? Então, quando você está trabalhando com alguma ação de desenvolver um negócio para tirar do zero, você tem que estar inteiro ali e tal. Claro que quem está empreendendo tem que fazer muitas coisas, né? Quando o cara, aquele eu-presa, né? Ele começa, ele é o financeiro, ele é o RH, ele é vendas, ele é produção, ele é logística e tal, mas ele é isso em cada um dos momentos, segmentadamente. Então, eu acredito muito que você tem que ter foco para fazer, mas você vai acabar fazendo um monte de coisa, um monte de cada vez. Muito bom. Saad, e a gente, poxa, não tem como falar com você sem falar sobre a mentalidade inovadora, né? A inovação, ela pode existir dentro de cada um de nós, independente da empresa onde a gente está, mas é a mentalidade que vai guiar a inovação. É a forma como a gente pensa, é a maneira como a gente se conecta com as pessoas. Então, eu queria começar esse papo aí te perguntando como é que você acha que as empresas tradicionais elas podem impulsionar a mentalidade inovadora dentro, né, do seu dia a dia, dentro do seu ambiente, mesmo sendo um ambiente já com uma cultura sólida de muitos anos. A Rafa até teve a experiência, né, Rafa, de implantar inovação em um ambiente como esse? A gente está falando de intraempreendedorismo, né? A gente vem de empresas, aí, indústrias, principalmente a indústria, a gente tem essa tendência até alguns processos um pouco mais inflexíveis, vamos chamar assim. E eu tive esse desafio de ser um lobo solitário, como diz o nosso amigo Adam Grant. E fui esse lobo solitário por muito tempo, angariando pessoas ali para me ajudar. Pô, vamos fazer alguma coisa de inovação, vamos fazer alguma parceria com startup, alguma inovação aberta. Isso aqui realmente é difícil lutar contra o sistema que já está lá há muitos anos e a forma como as pessoas pensam há muitos anos. Então eu queria ouvir de você, Saad, que tem essa super mentalidade, traduz isso em ações, como que profissionais de indústrias e empresas que têm essa inflexibilidade, né, de alguma forma, podem lutar contra isso sem ser, sendo aí lobos solitários, mas angariando pessoas e parcerias a favor dessa inovação, desse intraempreendedorismo. E eu acho que para facilitar, porque é muita coisa que dá para a pessoa fazer, né? Vamos falar dos 3 primeiros passos que a pessoa pode fazer agora para começar a fomentar essa mentalidade? O que você acha? Tá bom, tá bom. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que as empresas, à medida que elas vão crescendo, naturalmente elas precisam se burocratizar, né? Elas têm que criar processos, rotinas e tal, para que as próximas pessoas que cheguem naquela área saibam o que tem que ser feito. Só que eles acabam confundindo isso com um engessamento. E é isso que os lobos solitários, como a Rafa, se ressentem, né? Porque você quer fazer coisas diferentes e você acaba não conseguindo. O primeiro ponto que eu acredito é assim, como é que eu faço? Eu acho que você tem que ser uma pessoa antenada, você tem que ser uma pessoa curiosa. Porque se você tiver repertório, você abre porta, né? Você engaja pessoas com você, ou você faz o seu líder perceber, putz, não estava prestando atenção nisso, esse negócio lá na frente vai prejudicar a nossa empresa, o nosso negócio. Pô, deixa eu ver essa moça aqui que está fazendo esse monte de provocação, deixa eu ver um pouco mais sobre ela. Então, se essa pessoa que tem essa atitude empreendedora, né? Ela é uma pessoa curiosa, ela está lendo de tudo, ela está vendo de tudo, ela está vendo o que está acontecendo no mundo, e ela percebe possíveis pontos de conexão, ela tem um diferencial para engajar, para abrir portas. A segunda coisa
essa pessoa ela tem que ter senso de urgência. Ela tem que ter paciência, ela tem que ter resiliência, beleza, mas ela tem que ter senso de urgência. Por quê? Porque os movimentos eles são muito dinâmicos. E se você demora para se movimentar, você vai ter problemas. Mais ainda por causa da terceira coisa, você vai errar. Então a terceira coisa é ter tolerância ao erro. Porque você não vai acertar de primeira. Então, vamos lá. A minha empresa vai ter um problema com meios de pagamento. Vamos imaginar, a gente faz aqui o pagamento faturado e o mercado todo agora quer pagar no Pix. E o meu ERP não aceita Pix, porque quando eu comprei meu ERP não existia o Pix. Então, beleza. Aí alguém vai lá e cutuca o chefe, fala, não, querido, olha só, você está pensando nisso? Isso está no seu radar? Você percebeu que se você passar a receber Pix, você consegue atender mais empresas? Você já percebeu que se você receber Pix, você tem menos risco? Perder direto na conta na hora? Né? Então, e aí você começa a ter uma pessoa. Tá, então vamos fazer um piloto e vamos. Vai dar errado o piloto. Pronto, já falei. Né? Vai dar errado o piloto. É um aprendizado. Ó, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar e tal. Mas você fez o piloto, você teve senso de urgência. Porque se você não põe a ideia para funcionar na hora, outra pessoa vai colocar. Né? Então, eu estou assistindo aquela série Som na Faixa, que é a história do Spotify. E tá no Netflix. É muito legal. Então, assim, mas os episódios contam absolutamente a mesma história sobre a visão de cada um. Sobre o cara que teve o site, sobre o investidor, sobre o desenvolvedor, sobre o advogado, né? Ali, se você não tem senso de urgência, a coisa não anda. Então, se você pegar o Deezer e o Netflix, eles estão a anos-luz de diferenças. Por quê? Porque alguém conseguiu antes colocar a ideia no papel. Claro que todo mundo estava pensando nisso. Várias empresas tentaram, mas alguém foi mais rápido, errou primeiro, consertou mais rápido e fez funcionar. Então, essas três coisas: curiosidade, senso de urgência e tolerância ao erro. Ô, Saad, sensacional você falar isso, porque envolve muito a arte de questionar, né? E conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai parando de questionar, e a gente sabe disso. E dependendo do ecossistema que a gente está inserido, né? Depende do segmento, ou do seu líder, ou do seu time, isso vai te minando, vai cortando as suas asas, né? A gente sabe que é assim. E então, nessa linha, eu queria te perguntar também se você tem alguma história aí inusitada, engraçada para contar pra gente, sobre alguma cicatriz, que eu sei que você gosta muito de falar sobre ter cicatrizes, na qual você vivenciou isso, né? Esse questionamento, esse lutar, nadar contra a maré, mas de uma forma engraçada, e essas cicatrizes te trouxeram algo leve, um aprendizado gostoso. Tem um monte, né? Cicatriz é o que eu mais tenho, né? E se você também não tiver uma visão de aprender com os erros, a vida vai ser muito ruim, né? Se você se frustrar toda vez que você errar, tem até um estudo da Princeton University que mapeou o gene NR2B, né, que é o gene eles chamam de inovação e empreendedorismo, mas na verdade é o gene de aceleração de aprendizagem. Quem tem esse gene em mais quantidade ou usa com mais frequência esse gene, aprende mais rápido e usa esse aprendizado mais rápido. Então, se você aprende mais rápido e erra ali, você não se frustra, você entende que ali é um aprendizado de como não fazer, vamos falar assim. E aí você consegue sair em frente. Enquanto a pessoa que não vem, ela vai sentar no chão e vai falar, ó vida, ó céus, por que isso está acontecendo comigo? E aí a coisa não anda, né? E quem empreende, né, geralmente é mais resiliente e tal. E os compulsivos têm esse GNR2B. Eu, infelizmente, tenho. Eu nunca fiz tempo, mas eu, infelizmente, tenho, porque eu estou vendo não tem toda a oportunidade de montar negócio. Puxa, se eu tivesse dinheiro, eu montava isso. Será que o cara não está vendo isso? Então, nessa linha, eu lembro que vou te dar dois exemplos. Então, que eu tinha um programa de rádio ao vivo e o cara começou a me stalkear. Né? E aí ele mandava mensagem, né, na rádio, perguntava coisas, eu respondia, tal. Ele perguntava todo o programa. Até quando já terminou o programa, eu saí e o cara estava sentado na calçada com um tubo de papelão embaixo do braço. Eu falei, esse cara vai me matar aqui, né? Aí ele falou, não, site que eu tive uma ideia maravilhosa, que nós vamos fazer uma revolução do mercado automotivo, porque eu já peguei dinheiro, já tenho investidor e tudo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um macaco hidráulico em cada carro, atrás de cada roda. Então, se furar o pneu, você não botar um macaco.
Você aperta o botão, levanta e troca o pneu. Eu falei, poxa, que ideia legal. Mas você não acha que isso vai encarecer muito o carro? A gente está no movimento contrário. Não, tá tudo certo, meu investidor já topou que eu sei que você é investidor. Mas não é porque você tem dinheiro que você vai queimar dinheiro. Faz o seguinte, cara, faz a seguinte pesquisa. Vê por que os carros de alto padrão não têm isso. Porque se o carro de alto padrão teria um provimento mais caro. E depois ver quanto custaria para você, quanto aumentaria, quantos por cento custaria lá de carro para fazer isso. Não, você não está entendendo. Não, cara, eu já entendi. Aí bem legal, só faz essa conta e depois me conta. Aí ele ficou bravo, foi embora, enrolou lá o projeto no dentro do canudo, saiu batendo ponto na calçada. Eu fiz uma oração que eu não fui assassinado, eu entrei no carro que tá casa. Aí deu, sei lá, 2 dias, né? Ele publica nas redes sociais, você sabe que você salvou a minha vida, não sei o quê. Aí, putz, comecei a conversar com o cara, dei meu telefone para ele. Não sei se deveria, mas dei meu telefone para ele, ele me ligou. Sabe o que eu tinha percebido? É que o mundo está mostrando. Bom, caiu uma ficha para ele, né? E o investimento que vinha, o investidor que ele tinha, era todo o dinheiro da família dele. Ele ia acabar com a família. Sogro, sogra, pai, mãe, tio. Ele juntou R$ 1,5 milhão para fazer a ideia sair do papel, para vender essa ideia para a indústria automotiva. E aí ele falou, não, cara, se você não tivesse me avisado, eu ia acabar com a minha vida, porque eu ia acabar com o tema da minha família, ninguém ia falar com ele, não, chefe, tá tudo bem. O que você vai fazer agora? Não, agora eu vou montar quiosques para limpar a bicicleta. Não, só para, cara, vai para casa. Agora, uma coisa, um outro caso que eu acho muito legal, assim, foi um caso do negócio que deu errado e acabou dando certo no final. Eu atendia o consulado britânico e recebi uma missão de alimentos e bebidas, e eu fui contratado para pesquisar o importador para o fabricante de cerveja. E essas pesquisas, só que aqui está ouvindo a gente, assim, se você achar ou não achar, você cobra do mesmo jeito. Você cobra o trabalho que você teve que pesquisar. Pode ser que você pesquise e você não ache ninguém, pode ser que você pesquise e ache 10. A gente falou com 100 importadores, pessoas que já traziam, sei lá, bacalhau, vinho, azeite, pessoas que já importavam alimentos bebidos, e ninguém quis importar a cerveja daquela empresa. Daí eu chegou a reunião, falei para eles, prestei conta e tal, expliquei os motivos, eles agradeceram, me pagaram direitinho e tal. E comentando com o amigo, eu falei, você tem que montar isso é mentira. Eu falei, cara, eu não vou montar, o negócio não tem mercado. Não, nós vamos criar o mercado. E ele me convenceu na hora ali, e era um momento complicado. Eu estava noivo para casar, e tinha acabado de separar da esposa, ele morava nos Estados Unidos, tinha voltado para o Brasil, os dois davam lá para você. Bom, e em 3 meses a gente juntou uns 3, 4 acontecidos que vinha ele e eu. A gente montou uma importadora de cerveja e a gente começou a desenhar o mercado que hoje a gente conhece como cerveja gourmet. Mas se não fosse esse maluco mais maluco que eu, por exemplo, a casa, eu acho que não conseguiria fazer esse desenho. Eu tenho certeza absoluta que o primeiro container de cerveja gourmet de São Paulo veio do CNPJ da nossa empresa, né? Mas aí é uma história longa de muitas cicatrizes, muitas gachos, né? Mas que no final a história só olha para trás e ri. Poxa, a gente ia construir um negócio bacana no país. Ô, Sade, mas para empreender também precisa ter uma pitada de loucura, né? A gente fala do pragmatismo do empreendedor, da criatividade do empreendedor, mas também tem a loucura por trás que te impulsiona nos momentos de dúvida. E pegando esse gancho, falando de loucura, a gente também precisa começar a falar de impacto social de uma maneira com mais quebras de tabu, né? Você ter essa pitada de loucura do empreendedor, de perder a vergonha de falar sobre isso, de mostrar a relevância desse assunto que vem ganhando espaço em tantas redes, em tantas empresas, e a gente não tem como bater um papo com você sem falar sobre o impacto social. Então, se você puder falar um pouco como unir essa mentalidade do empreendedor, dessa loucura boa e pragmática, ao impacto social que a gente pode gerar. E eu tenho um adendo a essa pergunta da Lara, se você tem desafios específicos ao empreender no segmento de impacto social. Porque empreender por si só já é um desafio. Mas impacto social, né, voltado a desenvolver esse tipo de trabalho, a gente sabe que pode ser ainda maior. Eu tenho podcast 15 anos, né? É isso, 15 anos falando. Então, assim, a primeira coisa, empreender é um movimento de mobilidade social.
né, ser vulnerável no empreendedor ao movimento de mobilidade social. E pode ser para cima ou para baixo, né? Porque se ele quebrar é para baixo, se ele der certo, a mobilidade social para cima. Mas ele emprega a gente, ele oferece economia local. O primeiro ponto, assim, a premissa do empreendedorismo é um negócio muito sério e muito poderoso. E eu pessoalmente acredito que o que faz os países evoluírem e crescerem é essa questão do empreendedorismo, a capacidade de você empreender e aquecer o mercado e fazer funcionar os ambientes. Quando eu falo de empreendedorismo social, eu tenho aí uma outra coisa mais poderosa ainda. Por quê? Eu tenho a geração de um negócio que, de alguma maneira, ele gera um movimento instantâneo numa comunidade, no território, e faz com que isso aqui evolua. Então, dentro do desenho que foi feito, a gente traz aqui uma pitada de loucura no seguinte sentido: cara, como é que eu vou fazer sem ter recurso, que é o primeiro dor de cabeça do empreendedor social, tem bem menos recurso, com menos possibilidade de engajamento do que o empreendedor regulado, que o empreendedor convencional, né? E como é que, a partir disso, eu consigo gerar tração, fazer com que esse negócio cresça rápido, para que eu possa fazer a roda girar e botar mais gente, trazer recursos, fazer funcionar. Então, eu acho que um ponto principal aqui a gente já tem no Brasil um movimento muito bonito, né, de empreendedorismo social, de economia circular e tal. No final do ano passado, eu escrevi um livro de empreendedorismo para o ensino fundamental e ensino médio, que só é vendido para as escolas públicas, exatamente para isso, para tornar o empreendedorismo um negócio do dia a dia das pessoas. A pessoa entender que, cara, tudo empreender é isso mesmo, faz parte do seu dia a dia. Você não precisa crescer achando que você vai fazer uma carreira numa multinacional, que ser funcionário é a única opção que você tem. E empreender também, meninos, assim, não é um negócio, vou empreender e vou criar uma empresa que vai valer $1 bilhão. Não, você pode empreender para ter uma qualidade de vida para você, para sua família e tal, e gerar emprego, e aquecer a economia, movimentar a economia no local onde você está. Você pode empreender de ter um negócio só, uma portinha, ter uma cafeteria, ter uma lanchonete, uma oficina mecânica. Então, você pode empreender querendo crescer, mas o empreendedorismo social é a mola do desenvolvimento de qualquer país. Eu acho que esse é o desafio para as pessoas entenderem. Se eu tenho políticas públicas assistenciais, elas estão compensando alguma vulnerabilidade, mas elas não geram a movimentação, né? Eu preciso ter alguma coisa propositiva para que essas pessoas, com esses conhecimentos e esse apoio, possam alavancar as suas vidas e dar esse passo. Eu entendo que a educação empreendedora tem esse poder. E o empreendedorismo, social ou não, gera esse aquecimento onde quer que ele esteja. Maravilhoso. E, Sade, sensacional. Eu queria entender um pouco, eu e o público, da sua atuação na Expo. Então, entender um pouco mais sobre o negócio da Expo em si e os planos para o futuro. O que você espera, se vocês já chegaram onde vocês gostariam, ou quais são os próximos passos aí para o futuro da Expo. Vamos lá. Bom, o Expo é uma coisa sensacional que me atropelou, né? Que entrou na minha vida. E, para quem não conhece, eu sou uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que insere jovens no mundo do trabalho, né? A gente capacita esses jovens para que eles sejam aptos a dar espaço na direção no seu primeiro emprego. Hoje, a gente atua com um programa de formação para o mundo do trabalho, que é um curso de 2 meses, onde ele tem o conhecimento da cultura corporativa e tal. A gente é uma entidade certificadora da lei da aprendizagem. A gente também é um agente integrador de estágio. E temos, a partir desse ano, um sistema de encaminhamento de vagas de base, né? Reposto de bomba, estoquista e tal. Anualmente, 150, 140 mil jovens nos procuram. E nós encaminhamos para o mercado próximo de 50 mil jovens todos os anos. Então, é uma entidade que tem atuação nacional, uma entidade autossuficiente. A gente gera os recursos que mantém a nossa entidade ativa. E um dos desafios nossos é exatamente fazer esse jovem, em situações de vulnerabilidade, perceber que ele é capaz, né?
Esse final de semana a gente recebeu aqui em São Paulo os jovens de um programa que a gente faz em parceria aqui em Rotary, que é o RILA, que é o Rotary Youth Leadership Awards, onde a gente pega as lideranças que mais se destacam e os coloca em uma jornada. Mas ele faz diferente. A gente começa o ano com um desafio. Então, a gente começou com mais de 1.000 projetos, mais de 1.000 jovens, e no final ele tinha 40 jovens que se destacaram ao longo do processo. E esses 40 jovens foram trazidos do Brasil todo aqui para São Paulo, por conta do ESP. Passaram 3 dias conosco, fizeram o pitch dos seus projetos, receberam mentoria, receberam palestras, tiveram que ouvir, eu também estou palestra para eles, tá? E dali eles saem e implementam isso nas suas comunidades. E esses jovens são grandes aprendizes, eles estão trabalhando nas empresas, estão estudando e ainda tem essa atitude. Então, eu entendo que para o futuro, meninas, um dos grandes desafios do ESP é primeiro entender as novas ocupações que surgirão, né, com tecnologia e tal, entender como a gente faz esse jovem perceber que ele também pode empreender, que ele pode ir para outros caminhos, né, e principalmente ter condição de captar recursos e continuar oferecendo essa formação para ele sem nenhum custo direto. Ele não precisa desembolsar nada para se capacitar e dar esse passo na direção do mundo do trabalho. Slide, nesse contexto de ESG ou ESG, né, queria entender como que isso pode acelerar o desenvolvimento do ESPRO, né, o desenvolvimento dos projetos com vocês também. Qual é a relação entre esse tema que está tão relevante? Bom, a gente nasceu no ESG, né, sem saber que a gente era isso, né? Sade, conta para o pessoal em casa o que significam essas siglas. Tá bom, beleza. Então, o ESG é uma sigla em inglês, né, para Environment, Social and Governance, né? Então, você tem que se preocupar com o meio ambiente, com o social, com o impacto social e a governança, a transparência do que você está fazendo. De 4, 5 anos para cá, isso começou a entrar na pauta desse fundo de investimento chamado BlackRock, que é onde nas grandes startups do mundo, e isso é uma meta financeira das empresas. Isso impactou bolsas de valores, e agora quase todos os CEO de grandes empresas passam também a ter metas ESG, com metas de impacto social, de sustentabilidade ambiental, né, e de transparência. Com isso, fica mais fácil a interlocução da gente vender a causa, das pessoas perceberem que o ESPRO é uma entidade que desenvolve soluções ESG, mas, por outro lado, traz para o mercado um pouco de atenção aqui, porque tem muita empresa que está usando o termo sem, de fato, atuando nessa direção, né? Então, usa isso como um escudo, como uma propaganda, e acaba não fazendo nada nesse sentido. Então, isso é um movimento que é natural também, eu entendo que tem no mercado. Quando a gente começou lá atrás a falar sobre filantropia, e tinha muita filantropia, né? Então, entender como é que você faz esse movimento de dar transparência, de visibilidade. A questão do ESG está extremamente atrelada aos objetivos do milênio, né, da ONU. Então, a gente tem ali também, dentro dos 17 ODS, a gente consegue ali extrair indicadores para ficar mais fácil para quem quer implementar. E para a gente é mais uma oportunidade de achar empresas sérias que tenham interesse de aumentar o seu impacto social, né? A parte de governança a gente tem muito tranquilo, a gente tem 5 camadas de governança, desde as políticas internas, passando por auditoria interna, como por auditoria disso, e chegando até uma auditoria externa. Então a gente está muito confortável com prestação de contas, com a apresentação dos números, e agora o que a gente busca é achar essas empresas parceiras que possam, de alguma maneira, construir projetos conosco e aumentar o impacto social. O espaço não falta. A gente sabe que você trouxe algumas dicas aí de livros para quem está nos assistindo. A Rafa também já está pegando um aqui, vou começar por ela. Estava procurando, eu acho que é legal mostrar aqui, dar um close bem perto para quem estiver vendo a gente por vídeo. Quem estiver no áudio, a Rafa vai descrever o livro. Ele tá sujo, ele tem quantos anos, Rafa? Uns 10 anos, mas fala desse livro e depois a gente passa a bola para você, Saad. Tá bom. Na linha do empreendedorismo, né, dos empreendedores compulsivos, de ter cicatrizes, vou falar aqui do Adam Grant, que é que eu citei, que é um psicólogo organizacional que escreveu esse livro, inclusive, e ele fala da teoria dos lobos solitários e como isso começou, por exemplo, na
na US Navy, né, na Marinha dos Estados Unidos, como realmente a gente tem que começar esse movimento de inconformidade. E é exatamente isso, ele chama Originais, que está em inglês, mas ele fala como não conformistas movem o mundo. E esse livro foi uma grande escola pra gente. É a nossa Bíblia, no caso. Quando a gente se conheceu, quando a gente começou a empreender juntas e a gente começou a criar a ITME. E ele traz vários cases de uma forma super prática de como que a gente consegue imprimir, né, atitudes de empreendedores compulsivos no nosso dia a dia, mas de uma forma simples. Né? Então, quero indicar esse livro e também quebrar um tabu, né, para você que está ouvindo a gente, de que, poxa, empreender e inovar não precisa ser algo extremamente complexo. Basta questionar de uma forma diferente, ver as coisas de uma maneira diferente, que é exatamente o que o Adam propõe aqui nesse livro pra gente. Fantástico. Em português é Originais, Adam Grant, Psicólogo Organizacional. Leiam, leiam, leiam. E é legal dizer, antes de passar para o Saad trazer as dicas dele, que quando eu li esse livro, eu me senti uma incompetente, é verdade, isso é uma história verdadeira. Conheci a Rafa, depois quem quer saber nossa história, a gente tem um vídeo sobre isso lá no nosso site e nas redes também. Mas eu li esse livro com histórias de pessoas incríveis que realmente foram além, nadaram muito, muito, muito contra a correnteza. Só que no final das contas, eu falei, caramba, eu não fiz nada pra minha vida, eu preciso mudar agora. Tive um momento que eu fiquei sofrendo profundamente, achando que eu tava perdendo o tempo da minha vida. E aí eu tive um gatilho, tive um clique e falei, poxa, esse livro, ele existiu para me mostrar que eu posso também. Então esses cases, eles têm que inspirar e não virar frustração. E foi quando eu encarei de uma outra maneira a leitura e eu percebi que a originalidade está dentro de cada um tem o seu jeitinho, cada um vai ter o seu projeto, mas é o espírito empreendedor que existe dentro de pessoas que estão nas empresas que foram contratadas, seja CLT, seja PJ, e também aqueles que estão empreendendo, gente. É uma característica, não uma cadeira. Mas e você, Sadi? O que você traz de dica pra gente? Bem, eu fiquei pensando, eu trouxe dois, né? Eu trouxe um que chama Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Eu acho sensacional esse livro. É de um escritor chamado Hans Rosling. Ele infelizmente faleceu há 2 anos, mas o filho dele e a nora dele seguem pelo instituto. Você chega a buscar como Hans Rosling, você vai achar um monte de séries deles também. Mas o Factfulness é o trabalho de pesquisa deles, que ele aplica dados do mundo inteiro e cria gráficos comparativos. Então, ele consegue provar que a grande maioria mesmo do mundo não sabe o que acontece no mundo. Você tem uma percepção, você tem ali um viés e você... Então ele consegue falar assim, olha, o mundo melhorou em educação, X%, não sei lá, a concentração é aqui, é ali. Ele é um pesquisador da área da saúde, ele começou a brincar com números para tentar mostrar para as pessoas a importância dos determinadas políticas e quais países que seguiram essas políticas e melhoraram o resultado, o impacto de saúde. Então, Factfulness. E o outro, que também assim, é um livro transformador, é da Minouche Shafik, ela é executiva, diretora da London Business School, London School of Economics, perdão, tá? E tem uma carreira na área econômica e tal, e o livro chama What We Own Each Other. O que é isso? Ela está propondo uma nova maneira de você ter relações de impacto social. Você partir do pressuposto que cada um de vocês, cada um de nós tem uma responsabilidade de desenvolvimento em país de demanda, e não que alguém tem que fazer por você. É sensacional, e quanto mais você toma consciência disso, mais você percebe que você está atrasado em ter a sua contribuição e dar uma contrapartida para você ter chegado onde você chegou. Você percebe o quanto você é privilegiado, né? Quantos privilégios você teve e tal. E a partir daí, lidando com esses jovens em situação de vulnerabilidade, eu percebo como a minha vida foi mais fácil. Não como tem ralado pra caramba, ralei pra caramba. Mas eu parti de um ponto que eles ainda não estão. O fato é esse, né? Então esse livro faz essa provocação. Como é que a gente faz para que essas pessoas consigam chegar no ponto que a gente está para competir de igual para igual com a gente? Rafa, quais foram os principais destaques do nosso papo hoje, na sua visão? Eu vou ter que usar o tem as cicatrizes, né? Porque... Aliás, a gente pode roubar essa frase, Sadi? Agora. Fala com você, Sadi. Você é tipo uma ingestão de energia, de, questiona, não se satisfaça, continue inconformado, tenha cicatrizes, né? Então, trazer essa perspectiva positiva de, poxa, nada contra a maré, vai valer a pena.
questione aquilo que está sendo investido na venda. Vai valer a pena, você vai ter frutos, conforme você vai evoluir, ou você vai impactar alguém, ou você vai impactar uma vida, ou trazer um resultado para frente, ou não, ou você vai guardar aquilo e vai para a próxima. Então, para mim, lá, escancarado, tenha cicatrizes, seja um empreendedor compulsivo, mesmo numa empresa tradicional, se você estiver numa empresa, um contrato fixo, CLT, não necessariamente empreendendo fora, mas tenha dentro de você esse ímpeto de, poxa, quero fazer as coisas de uma forma diferente, vou pensar e agir de uma forma diferente a partir de já. E eu vou trazer uma informação aqui que muitos de vocês podem achar que é mentira, mas não é. Tem algumas empresas que no processo seletivo estão incluindo elementos de empreendedores para visualizar essas atitudes nos profissionais. Porque, mais uma vez, a gente não está falando aqui só para pessoas que criam o seu negócio, mas as pessoas que têm essa visão, que têm esse perfil original, que correm atrás, fazem acontecer, erram, levantam e continuam aprendendo, porque seguem um foco, seguem um objetivo muito claro. Então, olha, gente, isso é real, isso está acontecendo agora, isso não é só tendência, isso é fato. E agora, bônus, com o Alessandro Saad, tem uma notícia bombástica aí que a galera pode se conhecer de um jeito diferente, Saad? Eu vou estragar seu podcast aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem mais uma dica de livro aqui. Boa! Tem um livro Bons Compulsivos que chama Tenha Cicatriz. Então tem o volume 1 e tem o volume 2, onde a gente chama pessoas que têm negócios e eles vão contar como eles venceram determinados problemas. Vão contar uma cicatriz e como eles resolveram. A gente está começando agora a fazer a cronologia para o volume 3. Eu também que convidar vocês dois que escreverem um capítulo comigo. Opa! Convite aceito! Ó, de longe aí, tamo junto. Maravilha. Bom, tem testemunho, está gravado. Tá gravado. Está gravado. Bom, a dica é o seguinte, nessa brincadeira de ser compulsivo, a gente mapeou lá nos empreendedores compulsivos comportamentos que mostram pessoas que têm mais ou menos atividade compulsiva que outras. E a gente criou um assessment. Então aqui, assim, se você entrar em perfil.compulsivos.org, você cai no assessment de 6 perguntinhas. E no final ele te dá entre 4 possíveis arquétipos, 4 personas, e você vai entender como você é. Aí ele diz um pouquinho, fala que é sério, mas é divertido, né? E mostra como você está antenado, como você é inquieto, como você é compulsivo ou não, no que diz respeito a empreendedorismo. Sensacional, já quero fazer o meu. Eu falei, a gente vai ter que fazer. Vamos então ter que terminar o episódio de hoje para correr lá e fazer o assessment. Vai fazer. É isso. E aí a gente faz o assessment e depois a gente escreve junto com você. Saad, obrigado gigantesco para você, pela sua participação. Você é inspiração. Que a gente possa estar juntos ainda em muitos projetos impactando pessoas e negócios, né, Rafa? Temos cicatrizes, sempre. É isso. Um beijo, sabe? Obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do ICMeCast. Te esperamos.